Olá, irmãos e irmãs, domingo 30 de maio, domingo da solenidade da Santíssima Trindade. Com alegria eu acolho você que está chegando aqui no nosso canal do YouTube para a nossa homilia diária, tá bom? Sejamos todos muito bem-vindos. Quem nos acompanha pelo YouTube, se você puder deixar o like, o joinha, um comentário, isso ajuda muito essa homilia a aparecer na tela de mais pessoas aí, tá bom? É assim que o YouTube trabalha, né? Evangelho dessa solenidade. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. E diz assim: Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, celebramos hoje o nosso Deus. A Santíssima Trindade é o nosso Deus. O nosso Deus é uno e trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Grande é esse mistério. Por mistério não quer dizer que você não possa entender nada e que você não possa compreender algo, nem mesmo saborear algo. Por mistério quer dizer que a gente é capaz de saber o suficiente para amar esse Deus, confiar nele, obedecer, viver para ele, saborear algo dele, se mover em direção dele, sem contudo entender tudo, porque ele é Deus e nós não somos. A palavra de Deus vai nos revelando a Santíssima Trindade. E nós, nesse evangelho aqui, nessa ordenança de Jesus aos seus discípulos e à igreja, ide, fazei discípulos e batizai-os em nome. De quem vamos fazer isso? Dessa missão sagrada? Pai, Filho e Espírito Santo. Numa frase curtinha de Santo Agostinho, que não explica tudo, mas explica muito, a gente diz: o Pai é o que ama. O Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Porque Deus, ele é eterno. Quando é que Deus nasceu? As crianças perguntam. Deus não nasceu, nem vai morrer. Deus é. Essa condição do antes e do depois, de um início, né? Do nada, isso é nosso, não é de Deus. Deus é. E Deus é amor. Eternamente amor. E eternamente o Pai, essa fonte, eternamente gera o Filho, gera, se ele é amor, ele ama alguém, né? Gera o amado é o Filho. Mas quando a gente diz o Filho, não quer dizer que ele vem no tempo depois do Pai. É o mesmo ato, é a mesma eternidade, o Pai e o Filho. E o amor que une, o amor que se derrama do Pai no Filho e que se devolve do Filho no Pai, é o Espírito Santo, que a gente celebrou no Pentecostes. Pois muito bem, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai Criador, o Pai Amor. O Filho amado, o Filho que salva, e o Espírito Santo, o amor, a união deles, que se derrama sobre nós, sobre a igreja e sobre os batizados. E que coloque em nós essa presença: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós somos a habitação da Santíssima Trindade. Somos a habitação de Deus. Nós somos o templo de Deus. Quando Jesus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Como é que Ele está conosco todos os dias? Jesus está no sacrário, na Eucaristia. Jesus está conosco todos os dias, não só também quando estamos na igreja, mas não só. Ele está conosco agora, nesse momento. Conosco, onde? Ao redor, sim. Mas nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós vamos entender na segunda leitura da liturgia de hoje, que fala mais do Espírito Santo e do Espírito como algo que nos une ao Pai por causa de Jesus. Olha que linda a segunda leitura, é de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Paulo vai dizer: irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, um dos papéis do Espírito Santo é nos conduzir, né? Ele vai dizer: de fato, não recebeste um espírito de escravos para viveres e recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos. No Espírito Santo nós somos adotados, olha que lindo. No qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai, Abá, papaizinho. Então o Espírito Santo nos revela Deus, testifica, vai dizer Paulo,
o próprio Espírito Santo se une ao nosso espírito, ao nosso coração, para nos atestar, tirar qualquer dúvida de que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo nos faz enxergar o Papai do céu, o Pai do céu. E aí Paulo vai dizer, e se somos filhos, e somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, porque Cristo é um com o Pai, não é? E aí o Espírito Santo nos dá essa graça, ó. Se realmente sofremos com Ele, Jesus, é para sermos também glorificados com Ele. Olha, somos templo da Santíssima Trindade. E na ação do Espírito Santo nós nos unimos a Jesus no sofrimento, na cruz do amor, na cruz que é amar, na cruz que é se consagrar a Deus, para sermos também glorificados com Ele um dia. A primeira leitura é lá do livro de Deuteronômio, Antigo Testamento. Então lá vai falar muito mais de Deus Pai, o Deus Criador. E Moisés diz ao povo, Deuteronômio capítulo 4, a leitura de hoje, dizendo ao povo, pergunta aos tempos antigos, pergunta aos anciãos, pergunta aos vossos pais se existe algum povo que tenha ouvido a voz de Deus como vocês ouviram, Se alguém já ouviu falar de um Deus que escolhe para si um povo, que estende os braços, que abre o mar. E aí vai dizer, olha que lindo, reconhece, pois, hoje, grava em teu coração, que o Senhor Deus é lá em cima, Deus no céu, na terra, não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo. É isso que o Espírito Santo faz no nosso coração, ele escreve dentro de nós. Aí vem, para que sejas feliz. É o Espírito Santo que nos convence que os mandamentos do Pai são caminhos de felicidade. Para que sejas feliz, tu, teus filhos que virão depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor Deus vai te dar para sempre. O Pai, porque é Pai, e porque ama, nos deu preceitos, leis e mandamentos. A paternidade não é só suprir. O Pai não é só provedor na nossa vida, Um bom pai, ele também é lei. Ele também é norte, ele também é preceito. Esse é o Deus Pai que nos escolheu por sua herança, é o que vai dizer o Salmo. O Espírito Santo que nos leva para o Pai através de Cristo, ouvimos na leitura, e Jesus, o Senhor e Salvador. Por quê? Quem é Jesus? Diz lá então no momento da ascensão, Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu, sobre a terra. Jesus é o nome sobre todo nome, Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos. O Filho é Senhor de todos nós e nos deu então uma ordem. Jesus nos deixou um mandamento para nós fazermos em relação ao próximo, mas para nós fazermos em relação a nós mesmos. Quando Jesus disse então, portanto, já que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, portanto, aí vem a ordem, o imperativo, ide. Ide, fazei discípulos, batizai-os e ensinai-os. É uma ordem. Primeira ordem, ide, ir. A missão, ir em direção ao mundo, ir em direção à sociedade, ir em direção a nós mesmos, para dentro de nós. Ide, porque talvez seja o nosso maior desafio às vezes, é ir para dentro de nós, Ir para dentro de nós. Santa Elizabeth da Trindade, que viveu muito bem isso, Ser templo da Trindade, por isso o nome dela inclusive. Santa Elizabeth da Trindade é uma santa carmelita francesa, ela dizia que a missão dela no céu seria ajudar na terra as almas com muita generosidade saírem de si num movimento de amor para Deus, Para voltarem para dentro de si no silêncio e ali dentro amarem, contemplarem e conviverem com a Santíssima Trindade. Ide é a missão, é a evangelização do mundo, sim, claro e óbvio, mas também a evangelização de nós mesmos, minha gente. Talvez o que mais falte a muitos de nós, a igreja, sejam pessoas autoevangelizadas, pessoas que vão para dentro de si. Ide, fazei discípulos, discípulo. Vai moldando o irmão, discipula ele, Vai ajudando ele a se parecer com Jesus, mestre. Mas eu preciso fazer isso comigo também. Discipular e disciplinar, são quase as mesmas palavras, a mim mesmo. Fazer de mim um discípulo de Cristo, alguém que vai sendo mudado e moldado e talhado dia a dia para ficar mais parecido com Jesus.
missão, discipulado, o batismo, batizando-os, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o sacramento que nos une à igreja, portanto, nossa missão é trazer pessoas para a igreja, mas levarmos a nós mesmos para a igreja. E o batismo também é, né, o sacramento do arrependimento, da vida nova, do banho, de lavar a alma, ajudar o mundo a se purificar na misericórdia de Deus, mas a nós mesmos também, batizando, selando-os no Pai, no Filho e no Espírito Santo, aprendendo a amar e conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Ensinar o outro, catequizar o outro, mas ensinar a si mesmo. Pela ação do Espírito Santo, pela oração diária, eu vou ensinando a mim mesmo também. A palavra de Deus vai ensinando a mim mesmo também. Não é? Quando a gente se dispõe a ter vida de oração, uma vida de oração que seja mínima, todos os dias, alguns minutos, com essa palavra, você que está me ouvindo agora, talvez algo está tocando no seu coração. Você tem que pegar esse algo agora e sempre que você escuta a pregação da palavra de Deus. E você já tem que interiorizar, mastigar, ruminar, rezar isso que você está entendendo. Já vai fazendo tudo isso que você está entendendo se transformar em súplica, né? Em clamor. E já vai fazendo a oferta de você mesmo a essas verdades que você está ouvindo. Agradecer, suplicar e se oferecer a Deus na palavra que estamos ouvindo. E aí Jesus prometeu, porque grande é essa missão, árdua é essa missão de fazer tudo isso sobre os outros, para os outros e para si mesmo. Árdua é a missão da igreja nessa terra, nos séculos. Mas Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Deus está conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está conosco até o fim do mundo. É essa presença que não nos abandona. Essa presença que, apesar de misteriosa, a gente sabe que é verdadeira, a gente sabe que é real. Santo Agostinho dizia sobre o mistério da Santíssima Trindade: quando eu sei tudo, até que alguém me pergunta e parece que eu não sei mais nada. Quanta coisa na vida é assim, né? A gente sabe, mas não consegue traduzir. E eu quero terminar então contando uma história, né, da vida de Santo Agostinho. Grande santo, grande filósofo, no seu processo de conversão. Ele sabia que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, né? Um só Deus em 3 pessoas, mas é um só. E Santo Agostinho, nas suas buscas, um dia, na beira do mar, lá onde ele morava, no norte da África, sentado, tentando meditar tudo isso, e quando ele achava que ele ia conseguir entender como é que pode ser 3 sendo 1, como é que é 1 sendo 3, aquilo tudo escapava dele. E a história dele conta, né, que um menininho vinha perto dele, fazia um buraquinho na areia e colocava a água do mar, com alguma concha, algum recipiente. Colocava, virava as costas, ia no mar buscar mais água. Quando ele fazia esse movimento, a água já... a areia chupava a água, né? Aí o menininho vinha, o buraquinho estava vazio. Ele colocava a água chegava a transbordar. Ele virava as costas e ia correndo, a areia... Ele voltava a encher. Aquilo foi irritando Santo Agostinho, foi dando nos nervos, né? Ele chegou perto do menino e falou assim: garoto, você desculpa, filho, o tio tá tentando rezar, pensar... O que você tanto faz que você vai e volta, coloca a água, a areia, né? Tem hora mais de hora que você está fazendo isso, que tanto você faz isso? Aí o garotinho olha assim para Santo Agostinho, esse menino é um anjo, e diz assim: Agostinho, nisso Santo Agostinho já arrupiou, né? Assim, Agostinho, é mais fácil colocar a água do oceano num buraquinho do que o mistério da Santíssima Trindade caber na sua cabeça. E o menino, pum, desapareceu. E ali Santo Agostinho entendeu tudo que poderia entender. Ficou em paz com o que não entendia, mas entendeu que mistério é isso. O suficiente para a gente amar, saborear, sentir, seguir e confiar, porque Ele está conosco nos seus mistérios, todos os dias até o fim do mundo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.